Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Nós começamos, na semana passada, a examinar com atenção os Atos dos Apóstolos para tirarmos dele toda a riqueza que nele está contida. E terminamos o programa com uma pergunta feita pelo padre, que ficou sem resposta por falta de tempo. Pode resumi-la? Claro. Bom dia, Padre Fernando. Bom dia a você que nos acompanha sempre aqui, através do nosso programa Páginas Difíceis da Bíblia. Muito rapidamente, Padre, no programa passado deixamos uma data em aberto, quando falávamos a respeito da festa de São Lucas. Em nossa liturgia, ele é celebrado sempre dia 18 de outubro. A pergunta foi: o mais conveniente ou o mais apropriado não seria chamar este livro, ao invés de Atos dos Apóstolos, chamá-lo por Atos de Pedro e Paulo? Pois, estruturalmente falando, a primeira parte do livro se dedica à pessoa de Pedro e aos seus sermões, e a segunda parte à pessoa de Paulo? Não é verdade que a primeira parte seja dedicada a Pedro, embora ele apareça com uma certa frequência. Mas depois desaparece na metade dos Atos, e Lucas não nos dá nenhuma informação para onde foi e como terminou a sua vida. Certamente Lucas sabia como Pedro terminou a vida, mas não nos descreveu nada sobre isto. Não tinha intenção de elevar Pedro. Paulo, nós podemos dizer a mesma coisa. Quando Lucas escreveu os Atos, Paulo já havia morrido e já havia sido martirizado, provavelmente em Roma, há uns 20 anos antes. Por que Lucas não dedicou uma linha sequer ao martírio de Paulo? Portanto, eu acredito que seja excessivo dizer que Lucas queria, sobretudo, elevar estas duas pessoas acima. Esses são dois corifeus da palavra de Deus, mas acima deles estava a palavra de Cristo, esta sim, campeã de região em região, de cidade em cidade, com todas as tribulações e percalços que podia acontecer, até chegar nos confins da terra. E depois, Roma se encarregará mais tarde de difundi-la por todo o Ocidente. Ô padre, talvez a nível de paralelo, esse fosse o melhor momento para fazermos uma relação. Quando a gente pega a vida e o ministério de Jesus, por exemplo, nos evangelhos sinóticos, fica claro para nós, ouvintes leitores, que o raio da ação pastoral de Jesus não passou dos limites da Galileia, por assim dizer. Por que aqui, nos Galileia, Judéia. Galileia, Judéia, aquela região. Por que aqui, nos Atos dos Apóstolos, nós temos uma igreja que não para pastoralmente de crescer? Ou seja, enquanto o dono da messe, ou o filho do dono, agia, a coisa parece ser limitada. Quando os encarregados que se encantaram pela pessoa do dono chegaram à frente do trabalho, a coisa cresceu. Como explicar isso? A hora dos pagãos no ministério de Jesus não tinha ainda chegado. A hora dos pagãos seria apontada pelo Espírito Santo, só depois da morte e da ressurreição. Assim estava no plano de Deus, primeiro os judeus. E Paulo segue perfeitamente este desígnio ou esta ordenação. Primeiro aos judeus,
primeiro entrava nas sinagogas. E só depois, com discussões, com atos violentos, é que deixava as sinagogas e partia para o lado dos pagãos, sobretudo aqueles que eram tementes a Deus ou prosélitos judeus. Este foi o desígnio de Deus. Não quero dizer com isto que Jesus nunca viu um pagão na vida. Também não quero dizer com isto que Jesus nunca teve nenhum relacionamento com um pagão. Pelo contrário, os evangelhos dizem que sim. Um centurião, a mulher da Samaria, não sei a Cirofenícia, os sinóticos, estamos mais nos sinóticos e em Lucas, não é? Alguns encontros, sim, parece que foram amistosos. Em verdade vos digo, eu não encontrei em Israel tamanha fé. Agora, a hora dos pagãos não era chegada ainda. Eu vos envio para as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Só depois da morte e da ressurreição houve uma explosão. Isto é, podemos raciocinar da seguinte maneira: Jesus, na sua paixão, entregou tudo, sua própria vida, nas mãos de Deus, nas mãos do Pai. E que fez o Pai? O Pai quis favorecer a humanidade inteira e não só um grupinho étnico de judeus, com a morte e a ressurreição de Jesus. E isto o fez através do Espírito Santo. Quer dizer, derramou os favores e os méritos da morte de Jesus para toda a humanidade. Agora, é interessante, não sei se você já pensou nisto, mas a igreja de Jerusalém sofria de uma certa asfixia. Era, no dizer de Lucas, uma igreja compacta, uma igreja unida, uma igreja fraterna, uma igreja que rezava, assídua ao ensinamento dos apóstolos, porém fechada em si mesma. Não saíam de Jerusalém. Foi preciso uma perseguição providencial, aquela movida contra os helenistas, e que está no capítulo 6, na primeira parte, para que os cristãos helenistas expulsos de Jerusalém fossem pela Judéia e pela Samaria, anunciando a palavra de Deus em Cristo. A perseguição foi providencial. A igreja estava bem edificada, porém fechada, enclausurada em si mesma. E parece que não atinaram de pronto com a ordem de Jesus aqui, e lemos o versículo: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Num primeiro momento, a igreja se concentrou em Jerusalém. A comunidade, ou igreja com I minúsculo, né, se concentrou em Jerusalém. Agora, ainda como introdução, nós podemos nos perguntar onde essa comunidade morava. O que eram, na maioria, galileus. Onde moravam em Jerusalém? Não havia hotéis. E esses aqui eram pobres. Certamente esses galileus nazarenos, esses galileus que criam em Jesus, moravam em casas de irmãos cristãos
que habitassem em Jerusalém, aonde se reuniam. Não havia igrejas, não havia basílicas. Não era na sinagoga? Não nas sinagogas. Deviam se reunir no pórtico de Salomão, aquela primeira parte do templo de Jerusalém, onde qualquer um, até os pagãos, podiam transitar. Ali talvez fosse o local da reunião. As casas eram pequenas. As casas pequenas não comportavam mais do que 10, 15 pessoas. E existia liberdade para essa reunião? No começo, sim. Enquanto não entrou a ala helenista, parece que foram tolerados. O judaísmo era polimorfo. O judaísmo possuía diversas acepções dentro de si, diversas orientações. E estes aqui formavam uma seita messiânica, ligada ao Galileu. No primeiro momento foram tolerados, mas nós vamos encerrar o primeiro bloco e logo a seguir voltamos. Palavra? Não, o senhor estava com a palavra e o senhor me respondeu quando lhe perguntei acerca do livro dos Atos, sobre o raio da ação de Jesus, né? Sim. No fundo, os discípulos foram mais longe porque chegou a hora do Espírito. E isto seria decorrência da morte e da ressurreição de Jesus. Mas logo o senhor entrou no ponto da residência, onde provavelmente também os discípulos moravam. Pois é, eles eram galileus, eles não tinham residência em Jerusalém. Nenhum deles, eram pobres. Não é? Eles deviam morar em casas diversas de simpatizantes de Jesus. Jesus deve ter passado um bom tempo em Jerusalém, pelo menos segundo o Evangelho de João. E terá deixado ali não só lembrança, mas adeptos e admiradores e seguidores. Deveria ser em casa destas pessoas que esses galileus eram primitivamente galileus na maior parte da comunidade, se alojavam. É o que nós podemos dizer com uma certa dose de especulação também, porque a pergunta é válida: onde moravam, onde comiam, que faziam, mas nós, infelizmente, não temos fontes que nos informem a respeito disto. Mas o raio quer dizer, a atividade pastoral, ou seja, os encontros desta comunidade, muito provavelmente de origem galilaica, se davam sempre aí no pórtico era um lugar, Jerusalém. Era o único lugar onde que podia conter uma certa multidão. Mas por que levar para Jerusalém? Pelo fato de passar ali uma grande multidão de gente? Não, porque havia lugar. Porque havia lugar para se reunir no pórtico de Salomão. Havia local onde coubesse mais gente. Nós não conhecemos a geografia completa de Jerusalém antes da destruição da própria cidade no ano 70. Não havia outro lugar de reunião ou adequado para um número mais ou menos elevado. Quando eu falo número elevado, não vamos pensar também que fossem 10 mil pessoas. Claro que não. Jerusalém, nos tempos de Jesus, deveria ter umas 30 mil pessoas. 30 mil habitantes, pouquinho mais talvez, mas não uma metrópole como as de hoje. Podemos falar num centenário ou num cêntuplo. Podemos falar em 150 pessoas.
Eu acho que é um número razoável para aquela época e aquele começo. Só que se multiplicaram rapidamente. Agora, padre, quando a gente olha, por exemplo, os encontros das comunidades ali de Paulo, algumas delas se davam em casas, né? Eclesias. Casas de pessoas que tivessem propriedades grandes e, sobretudo, pessoas de bem, bem material. O mesmo não podia se imaginar desse momento. Jerusalém, só galileus ou eminentemente galileus? Talvez um ou outro, mas isto aqui é hipótese. Talvez a mãe de João Marcos, Maria, que tinha uma propriedade em Jerusalém. Parece que Barnabé também poderia ter, além de Chipre, uma propriedade em Jerusalém. Mas 2, 3, 4 casas. Quantas pessoas cabiam nas casas? As casas, de resto, não eram no passado como são hoje. Hoje nós temos uma sala de estar, nós temos uma copa, nós temos uma cozinha, nós temos quartos, nós temos banheiros, nós temos área de serviço. Mas nós não podemos imaginar que as casas palestinenses do primeiro século tivessem essas divisões como temos hoje. Normalmente era um quadrado onde se fazia de tudo. E o senhor também falou que eles, então, nesse momento histórico, tinham liberdade para culto, para cultuar. Eles não eram ainda. Há uma pedagogia ou a coisa era espontânea no culto? Eles não eram ainda separados do judaísmo. Enquanto o templo esteve em pé, pelo menos uma ala cristã frequentava o templo. E os Atos dizem isto. João e Pedro, ou Pedro e João, subiu ao templo à hora da oração nona. Isto é, às 3 horas da tarde. Certamente para o sacrifício vespertino. Ainda não eram separados dos judeus. O judaísmo, eu falei, estou repetindo, nós temos que falar mais acertadamente em judaísmos, não em judaísmo. Hoje existe um judaísmo sozinho, o único, que é rabínico. Mas na época de Jesus, o judaísmo era polimorfo. Havia muitas seitas judaicas que, de resto, não se entendiam entre si. Tinham alguma coisa em comum. Claro, tinham em comum a Torá, tinham em comum Moisés, tinham em comum os livros sagrados, tinham, sobretudo, em comum o único Deus, tinham em comum o único templo, mas fora disto, havia tradições discrepantes e uns não viam outros com bons olhos. Os fariseus, por exemplo, não viam os saduceus com bons olhos e vice-versa. Certo? Então, num judaísmo repartido desta maneira, uma seita messiânica de 150, 200 pessoas não deveria não deveria provocar uma comoção ou provocar uma agitação. Provocou. Mas a partir nos Atos do capítulo 6. No começo eram simplesmente judeus que aceitavam um galileu como Messias, prometido por Deus. Bem, isto aqui, até aí, podia ser perfeitamente tolerado por outras alas judaicas. A divisão mesmo em dois do cristianismo e judaísmo só se deu no final do século. No final do século I? No final do século I. Certo? Muito bem. Há alguma pergunta a mais que quisesse ser feita? Ou que pudesse ser feita? O senhor também falou no programa passado
sobre a probabilidade, né, ou a possibilidade de Lucas, que conheceu Maria e com ela tinha uma espécie de convivência. Mas eu disse que isso é lenda. Que é lenda, mas isso não está no texto. Folcloricamente, alguns dizem também que ela estava no cenáculo. Não, é ele que diz. O texto diz isso. O texto diz isso. Então, mas se o texto diz isso, então significa... Mas isso não significa que Lucas, escrevendo 50 anos depois, tivesse conhecido Maria. O texto que ele escreve no capítulo 2, estavam reunidos, veja lá. Agora... Em línguas de fogo, Jerusalém, judeus piedosos... Não, é no capítulo 1 ainda. Veja lá. O versículo 14 do capítulo 1. Todos estes unânimes perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos, mas não está no episódio de Pentecostes ainda. Tá, logo a seguir vem Pentecostes. Sim. Está. Mas, então, padre, deixa entender que havia uma... Não. Lucas escreveu na Grécia, numa outra área geográfica, e Lucas escreveu 50 anos depois. Ô padre, mas por que Lucas tem essa inclinação para a figura feminina? Porque quando você pega a narrativa da paixão, ele que apresenta o grupo de mulheres piedosas que não vão só na até paixão, Jesus. No corpo do Evangelho também, no início do capítulo 8 do Evangelho. Quando você pega a categoria da misericórdia, é Lucas, a categoria da mulher é Lucas. É o seu estilo, é a sua teologia própria e projetada para Jesus. Certo? Bem, nós temos ainda, estamos dizendo aí alguns segundos, mas isto não é nada. Temos que encerrar por hoje o nosso programa e voltamos na semana que vem, se Deus quiser, e espero que estejam seguindo, apreciando e gostando. A você e a sua família que sempre nos acompanha aqui pela Rede Vida de televisão, um bom domingo, uma boa semana. Fique na paz do Senhor.